Tudo na sua vida pode mudar em 24 horas. Você pode sair da angústia para o consolo, do não tem mais jeito para o como isso aconteceu. Mas há um detalhe que ninguém gosta de ouvir. Essa mudança não acontece no seu tempo. Ela acontece no tempo de Deus. E é aí que mora a dor. Porque quando você mais precisa, o tempo parece não colaborar. O céu fica em silêncio, o socorro não vem. E a pergunta que martela é: por que Deus ainda não agiu? Você ora, você acredita, mas o relógio corre e nada muda. Será que Deus não está vendo? Será que Ele não se importa? Ou será que existe um motivo espiritual para essa demora? Vamos refletir sobre algo profundo: a diferença entre o tempo da nossa urgência e o tempo do céu. Porque às vezes, o nosso agora não é o agora de Deus. E discernir isso pode ser a chave para a sua paz. Mas antes de compreender o tempo de Deus, precisamos reconhecer algo. Nós temos um coração apressado, e ele nem sempre sabe esperar. Nosso corpo sente, a mente corre, a alma pressiona. Queremos o sim de Deus agora, porque estamos lidando com boletos, diagnósticos, prazos, dores. Não é capricho, é sobrevivência. Você talvez esteja exatamente nesse ponto, entre a fé e o desespero. De um lado, você crê que Deus é bom. Do outro, tudo parece dar errado. Essa tensão gera ansiedade, gera medo e, muitas vezes, gera culpa. Será que estou errado por querer uma resposta agora? Não, você não está errado. A urgência que você sente pode ser legítima. O problema está em tentar controlar o tempo do céu com o relógio da terra. E é aí que nasce a frustração espiritual, o desejo certo, no tempo errado. Pense em um pai que precisa alimentar os filhos e não tem mais como esperar. Ou em alguém à espera de um resultado médico que pode mudar tudo. Isso é mais do que emoção, é aflição real. Davi viveu isso, e é por isso que o Salmo 70 é tão poderoso, porque não disfarça a dor, não tenta espiritualizar o desespero, apenas clama. Mas o que exatamente Davi disse nesse clamor urgente? O que ele nos ensina sobre o tempo e a alma aflita? Vamos juntos descobrir. Davi escreveu o Salmo 70 em um momento de agonia. Ele estava cansado, perseguido, cercado por inimigos e com pressa. Sim, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve dias em que tudo que ele conseguia dizer era: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Não há floreios nesse salmo. É curto, direto, gritado. Uma oração nua da alma. 5 versículos que resumem o clamor de quem chegou ao fim de si mesmo. Davi não usa palavras rebuscadas. Ele não tenta impressionar Deus. Ele simplesmente clama como quem está se afogando. E essa é uma das grandes lições espirituais aqui. Há momentos em que a oração não precisa ser longa. Precisa ser real. O Salmo 70 não é um estudo teológico, é um pedido desesperado. E justamente por isso, ele tem tanto poder. Nele, Davi mostra 3 coisas. Ele reconhece sua dependência. Apressa-te, ó Deus. Ele confessa sua urgência. Estou aflito e necessitado. E ele termina com fé. Tu és o meu socorro. Davi sabia que podia ser sincero com Deus. E você também pode. Mas o mais intrigante vem agora. Nem toda urgência é fruto do desespero. Há uma urgência que nasce do Espírito. E quando isso acontece, é porque o céu está se movendo. A maioria das pessoas vê a pressa como algo negativo, como se fosse sinônimo de ansiedade, falta de fé ou imaturidade espiritual. Mas há um tipo de pressa que nasce do Espírito. E ela é santa. Você já sentiu uma inquietação repentina como se tivesse que orar agora? Já teve aquele impulso forte de interceder, sem entender por quê? Isso não é ansiedade. Isso é discernimento. Há urgências que não vêm da carne, mas do céu. São convites divinos para cooperarmos com o tempo de Deus. É o Espírito Santo, dizendo: ore já, porque algo está para acontecer. Pense em José, no Egito. Depois de anos preso, em um único dia, tudo mudou. O momento chegou, e ele foi chamado diante de Faraó. Se ele não estivesse pronto naquele instante, teria perdido o que Deus preparou por anos.
Outro exemplo é Esther. O tempo de agir foi revelado a ela com urgência. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Em ambas as histórias, o agir de Deus estava cronometrado, mas a sensibilidade espiritual foi essencial. Há momentos em que o Espírito acelera nosso coração porque o céu está liberando algo. É como se o relógio de Deus e o nosso se alinhassem por um breve instante. E quem discerne entra. Você está sentindo essa urgência? Talvez ela não seja apenas emocional. Talvez seja Deus dizendo: prepare-se, porque o meu tempo chegou. E quando o tempo dele chega, nenhuma porta pode permanecer fechada. Se há algo que aprendemos com as Escrituras, é que Deus nunca chega atrasado. Mas ele também raramente chega no nosso tempo. E isso nos confunde. Nós lidamos com prazos, agendas, relógios. Mas Deus trabalha com propósitos. E propósito não tem pressa, tem direção. Veja o que aconteceu com Lázaro. Suas irmãs Marta e Maria mandaram avisar Jesus: aquele a quem amas está doente. Esperavam que ele viesse correndo, mas Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Resultado: Lázaro morreu. E só então Jesus foi. Mas não foi negligência, foi propósito. Jesus chega, chora, ora, e Lázaro volta à vida, porque a ressurreição que Deus planejou era maior que a cura que as irmãs queriam. Deus não atrasou, ele ampliou. O mesmo acontece conosco. O que vemos como demora, Deus vê como construção. Você não está sendo esquecido, está sendo preparado. Enquanto ora por cura, Deus está trabalhando na ressurreição da sua fé. Enquanto pede livramento, ele está formando maturidade. Ele sabe o que faz e quando faz. E quando a hora certa chega, tudo acontece com uma rapidez que surpreende até os mais céticos. De um dia para o outro ele vira a chave. Mas como permanecer firme enquanto o tempo certo não chega? A resposta está em aprender a lidar com o silêncio dele, sem deixar de confiar. Não há silêncio mais ensurdecedor do que o de Deus quando tudo em nós pede resposta. Você ora, busca, chora, e o céu parece fechado. Nenhuma direção, nenhum sinal, nenhuma mudança. É nesse ponto que muitos desistem, não da fé, mas da esperança de que algo ainda possa acontecer. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, ele está agindo nas sombras, enquanto você pensa que ele não está fazendo nada. Veja o exemplo de Jesus dormindo no barco enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade. Eles acharam que ele não se importava, mas na verdade ele sabia que aquilo não os destruiria. O silêncio era um teste de fé. Outro exemplo, os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Nenhuma profecia, nenhum profeta, nenhuma manifestação visível. Mas foi nesse silêncio que Deus preparou o cenário para a vinda de Jesus. Ou seja, Deus trabalha no silêncio. E quem permanece em fé durante esse silêncio amadurece de um jeito que só o tempo permite. Enquanto você espera, Deus está alinhando pessoas, lugares, oportunidades. Ele está ensinando você a confiar, mesmo quando não entende. Não fuja desse momento. Não apresse o tempo dele. Apenas permaneça. Porque no tempo certo, o silêncio se tornará testemunho. E você entenderá que a demora foi, na verdade, proteção. Mas, para isso, você precisa manter os olhos no céu e o coração disposto. Alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus não é algo automático. É uma prática espiritual. Requer entrega, escuta e sensibilidade. O ser humano vive preso à lógica do agora. Se não é imediato, é inútil. Mas o reino de Deus funciona em outra frequência. Plantio, processo, colheita. Como alinhar? Então, ore mais para ouvir do que para falar. A maioria das pessoas ora para desabafar. Mas quem quer discernir o tempo de Deus precisa aprender a ouvir. Fique em silêncio diante dele e apenas diga: fala, Senhor, o teu servo ouve. Aceite processos. Muitas bênçãos de Deus não são instantâneas, porque exigem transformação interior. Não lute contra o processo. Abrace-o. Obedeça mesmo sem entender. Às vezes, o tempo de Deus exige passos de fé.
Ele não revela tudo, mas dá a próxima direção. Caminhe nela, mantenha o coração em paz. Ansiedade não antecipa milagres. Te só atrapalha. Confie. Respire. Acalme-se. Deus está no controle. Cerque-se de pessoas que discernem os tempos. Compartilhar sua jornada com pessoas espiritualmente maduras ajuda a manter o foco e a esperança. Quando o nosso tempo se submete ao tempo de Deus, deixamos de viver correndo e passamos a viver com propósito. E isso muda tudo. Agora, com essa compreensão, vem a parte mais poderosa: orar com discernimento e fé. Chegou a hora de orar. Mas hoje, sua oração não será movida pelo desespero. Será guiada pelo discernimento. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu te entrego o meu tempo. Não quero agir na pressa humana, mas na urgência do teu Espírito. Apressa-te sim, Senhor, mas somente se for o teu tempo. Ensina-me a confiar no silêncio, a crescer no processo e a crer que o teu relógio nunca falha. Acalma meu coração, fortalece minha fé e alinha meus passos com os teus planos. Enquanto você ora, confie. Há um mover no invisível. Deus já ouviu. O céu não está em silêncio, está em movimento. Esperar com fé é um dos maiores atos de adoração. Dizer a Deus: eu confio em ti mais do que no meu relógio. Hoje você aprendeu que nem toda urgência é carnal e que nem todo silêncio é ausência. Há um tempo de Deus para tudo e ele nunca se atrasa. Permaneça firme, espere com o coração em paz. E quando o céu disser agora, você estará pronto. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. E até o próximo devocional.